Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, certo? Se você está se preparando para algum concurso aí público, certo? Da banca Setup, este é o curso certo, certo? Para você entender de que forma ela pode abordar uma questão de matemática. Então, isso aqui é uma série, certo? De 10 provas de nível fundamental que eu vou resolver, 10 provas de nível médio e 10 provas de nível superior, beleza? Essa aqui são 10 questões de nível médio, certo? De um concurso que aconteceu esse ano, concurso de São Miguel do Guamá. Beleza, pessoal? Então essas 10 questões é a primeira de 10 que eu vou resolver de ensino médio. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, o sininho está aqui embaixo, ative o sininho para que você possa ser notificado quando eu resolver outra questão, outra prova aí da banca Setup, ou seja, nós vamos quebrar essa banca e quando você se inscrever em algum concurso, você for fazer a prova, você vai fechar aí, gabaritar a prova de matemática, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe aí para quem vai fazer concurso aí da banca Setup, beleza? Então, olha lá, essa questão 21 diz o seguinte: com velocidade de 60 km por hora, vou da cidade A para a cidade B, o que? Em 4 horas, beleza? Quanto tempo levaria para fazer a mesma viagem se andasse 80 km por hora? Ou seja, nós estamos falando aqui de duas grandezas, certo? De velocidade e de tempo, certo? Então aqui, ó, ele está dizendo que para chegar na cidade B, ele andou 60 km por hora e custou o quê? Um tempo de 4 horas, beleza? Agora, se ele aumentar essa velocidade, o que vai acontecer, galera? Essa velocidade o que vai aumentar e o tempo vai diminuir, certo? Eu estou falando aqui de uma regra de 3 simples, certo? Onde eu tenho aqui exatamente, olha lá, aumentando a velocidade. Se eu aumentar a velocidade inicial era quanto, galera? 60 km por hora. E eu cheguei na cidade B em quanto tempo? 4 horas, certo? Agora eu aumentei essa velocidade para 80 km por hora. O que é que vai acontecer com o tempo? Eu vou chegar na cidade B o quê? Em menos tempo. Ou seja, eu estou falando aqui, ó, de grandezas inversamente proporcional, pessoal. Inversamente proporcional, ou seja, quando eu aumento a velocidade, o tempo que acontece com o tempo vai diminuir, certo? Desta forma, eu consigo fazer a inversão aqui onde está o 4 e o x, para a gente poder fazer essa regra de 3 simples e fechar essa prova aí, ou seja, essa primeira questão, tá? Então, veja, vamos armar da seguinte forma aqui, ó. Fica 60 sobre 80 km por hora, e aqui que era 4 sobre x, agora vai ficar x sobre 4, eu fiz a inversão, porque são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Se eu fiz a inversão, agora é tranquilo, eu vou o quê? Cruzar aqui, galera, ó. Cruzando aqui eu vou ter x vezes 80, que dá 80x, e 60 vezes 40, beleza? Então fica desta forma aqui, cruzando aqui, né, pessoal? Como eu disse, vai ficar 80x igual a 60 vezes 40, beleza? Professor, se você tem alguma dificuldade em multiplicar aí, certo? Com alguns zeros, você esquece o zero e multiplica só com 6 aí neste caso, tem 60. 4 vezes 6 dá o quê? 24. Depois acrescenta o zero e vai ficar quanto? 240. Beleza? Então, desta forma aqui, pessoal, eu vou ter 60 vezes 4 dividido por 80. Por quê? Se eu tenho 80 aqui, que está multiplicando, certo? 80 aqui, ó, ele está multiplicando. Ele vai passar o quê? Dividindo, ó, certo? Ele vai passar dividindo, que foi o que aconteceu aqui, ó. Beleza? Aqui eu poderia até simplificar, né, pessoal? 40 com 80, beleza? Mas aí a gente pode fazer o cálculo normal aqui, ó. Aqui eu posso também simplificar para facilitar o zero aqui, ó, certo? Vai ficar o que? 6 vezes 4 dá 24, dividido para 8 dá exatamente 3, beleza? Então olha lá, passo a passo. Eu tenho aqui o x igual a 3 horas. Muito tranquila essa questão. Então, essa questão dava para acertar. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, eu facilitei, ó. Poderia ser 240 dividido por 80. Mas qual é um meio mais fácil de eu conseguir resolver e ter menos trabalho no cálculo? Simplificando aqui, pessoal. Ó, simplifiquei o zero, ó, certo? Eliminei ele aqui, beleza?
Se eu eliminei o 0 aqui, sobrou 6 e o 4. 6 vezes 4 dá 24. 24 dividido para 8 dá exatamente 3 horas. Qual a alternativa? Letra C, de certo. Beleza, galera? Então, bora lá para a próxima questão. Na questão 22, diz o seguinte, ó. Sábado, 240 carros, vamos marcar aqui, né? 240 carros partiram de Belém para São Miguel do Guamá. Verificou-se que 12 carros, olha lá, 12 carros foram multados, certo? 12 carros foram multados por um excesso de velocidade. Qual o percentual, olha lá, questão de porcentagem, qual o percentual de carros multados por esse excesso de velocidade? Então, a gente vai trabalhar o que aqui? Porcentagem, certo? E uma regra de 3 simples, se necessário. Então, aqui ele está falando que 12 carros foram multados de um total de quanto? De 240. Então, a gente pode armar da seguinte forma aqui, pessoal. 240 eu vou chamar de quê? De 100%, certo? Que é o total de carros, beleza? E 12 carros que foram multados é justamente o que? A porcentagem do total de 240 que eu vou achar. Então, observa aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma regra de 3 simples, certo? Cruzar aqui, ó, e multiplicar, certo, pessoal? Então, eu tenho aqui 240, eu vou igualar quem? A 100%, que é o total, certo, de carros. Agora, eu tenho que verificar a porcentagem de carro, certo, que foi multado. Apenas 12 de quanto? De um total de 240. Desta forma aqui, eu tenho o seguinte, olha lá. 240 que vale a 100 e 12 que vale a x%. Então, fazendo aí o cruzado, eu vou ter exatamente aqui, ó, 240 vezes x vai dar 240x. Beleza? E 12 vezes 100 aqui do outro lado, tá? Esse 240 que está multiplicando, esse 240 que está multiplicando, ele vem para cá o que, galera? Dividindo, certo? Se ele vem dividindo, vai ficar desta forma aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Ele vai ficar desta forma. Aqui também eu posso usar a simplificação para facilitar o meu cálculo, né, pessoal? Se eu tenho aqui embaixo um zero, ó, eu posso cortar com um zero bem aqui, certo? Aqui também eu posso simplificar, ó, 12 dividido para 12 dá quanto? Dá 1. E aqui 24 dividido para 12 dá exatamente o que? 2. Beleza? Olha como deu para simplificar. Ou seja, em cima apareceu quanto? 10. E embaixo apareceu o que? 2. 10 dividido para 2 dá exatamente o que? 5. 5%. Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui a resposta final desta questão aqui também de porcentagem e regra de 3 simples. Beleza? Então, eu tenho 5%. Qual seria a alternativa? A letra A de aprovado aí. Beleza, pessoal? Então, quanto maior a facilidade do meu cálculo, quando eu puder simplificar a questão, eu simplifico da melhor forma. Para quê? Para que eu possa, para que eu não possa ter dificuldade aí em calcular números altos ou dividir, certo? Então, se eu simplificar, vai facilitar o meu cálculo. Beleza, pessoal? Então, bora lá para a próxima questão. Nessa questão aqui, certo? Eu vou utilizar esse texto para multiplicar, para calcular a questão 23 e 24, beleza? Então, veja, galera, a prova de um concurso foi constituída por 2 problemas, 1 e 2. Ao final, verificou-se que, olha lá, 300 candidatos acertaram o problema 1, 260 candidatos acertaram o problema 2, 110 candidatos acertaram os 2 problemas, 1 e 2, beleza. 60 candidatos erraram os 2 problemas. Então, a gente está falando aqui da probabilidade de conjuntos, né? Onde a gente vai armar esses 2 problemas aí, ou seja, no diagrama de Venn, que você vai ver agora, pessoal. Olha lá. Na questão 23, ele pergunta o seguinte: quantos candidatos participaram desse concurso? Então,
eu quero saber a soma do total de candidatos que participaram desse concurso, beleza? Então a gente pode resolver da seguinte forma, coloquei aqui embaixo, quem fez o primeiro concurso, resolveu o primeiro problema foi 300, ou seja, 300 acertaram o primeiro problema, 260 acertaram o segundo problema, 110 acertaram o quê? 1 e 2, certo? Os dois problemas, e 60 erraram os dois problemas. Quando a gente vê uma situação dessa de diagrama de V de conjuntos, onde a gente vai utilizar a probabilidade, a gente tem que olhar o que? Primeiro, aqui, ó, se tem, ou seja, essa incógnita, essa interseção aqui, pessoal, olha, que é justamente o que é fundamental para a gente iniciar essa resolução, tá? Aqui eu tenho aqui o problema 1 e o problema 2 aqui, galera, ó, eu tenho o problema 1 e 2 aqui, certo? Problema 1 e 2, que é quanto? 110, pessoal. Então eu começo pelo meio, pela interseção, que é justamente quando acertaram o número 1 e o número 2, eu vou fazer o que? Essa diferença, essa subtração, tá certo? Então quando eu tenho uma questão de conjuntos, onde a gente vai utilizar aí essa probabilidade para achar 1, 2, ou os dois, ou nenhum, a gente precisa utilizar e começar primeiro pela interseção, tá certo? Começando pela interseção, vou colocar aqui 110, galera. Agora a gente vai olhar para os individuais. Quem acertou o problema 1 e quem acertou o problema 2. Quem acertou o problema 1 foram 300 candidatos. Só que eu já tenho quanto aqui, galera? 110. Então eu vou fazer essa diferença de 300 menos 110 que eu já tenho. Então vai ficar o que? 190, beleza? Da mesma forma eu vou fazer para quem? Pro problema 2. Então no problema 2 eu tenho exatamente 260 candidatos que acertaram o problema 2. Só que eu já tenho quanto? 110 aí na interseção que acertaram tanto 2 como 1. Então vou fazer essa diferença de 260 para 110. Desta forma eu tenho 150 que acertaram que somente o problema 2 e 190 que acertaram somente o problema 1. Então tem muito essa diferença aí. Isso aqui é importantíssimo, galera. Quando ele fala lá quantos candidatos acertaram somente ou exclusivamente o problema 1 ou 2, por exemplo, o problema 2, aí você tem que colocar lá 150, não coloca 260, porque 260 acertaram especificamente a questão 2 e aqui 110 que acertaram tanto 1 como 2, beleza? Então preste atenção nesta frasezinha, exclusivamente, especificamente, aí ou somente, certo? O problema 2. Tá bom? Desta forma aqui a gente está concluindo a questão. O que é que falta agora? 60 candidatos erraram, certo? Então a gente vai colocar aqui os 60 candidatos erraram. Agora eu vou fazer a somatória disso tudo aqui, certo? 60 mais 190 mais 110 mais 150 e eu vou ter o que? A quantidade de candidatos que participaram desse concurso. Olha lá. 190 mais 110 mais 150 mais 60 dá exatamente 510 candidatos que participaram deste concurso. Então, a alternativa correta, letra C, galera. Beleza? Alguma dúvida? Pode deixar aí no comentário aí que eu vou responder com certeza. Então, veja, próxima questão. Na questão 24 diz o seguinte, galera. Olha lá, qual a probabilidade de um candidato selecionado aleatoriamente ter acertado somente o problema 2? Olha que legal, a gente fez, né? Olha aqui na questão anterior, fizemos todo o sistema aqui, certo? De conjuntos, separando, interseção, somente um, somente o problema 2. Aí a gente vai precisar resolver desta forma aqui, ó. Eles querem o que? Somente o problema 2. Qual é a probabilidade de um candidato selecionado aleatoriamente ter acertado somente o problema 2? Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente fala do que a gente quer de um total aí do conjunto, certo? Então, olha lá, ó. Colocando aqui o conjunto, eu vejo o seguinte, ó, que eu tenho exatamente aqui somente o problema 2. Quantos candidatos acertaram? 150. Beleza? Então, qual a probabilidade, certo,
dessa galera aí de candidatos ter acertado somente o problema 2. Então, é 150 que acertaram, certo? O problema 2 de um total de quanto, galera? Quantos candidatos participaram do total? Foram 510. Beleza? Então aí a gente vai fazer o que, galera? A simplificação, pessoal. Olha, eu tenho aqui a probabilidade de quem acertou somente o problema 2, 150 acertaram de um total de quanto? De 510, que foram a soma, né, de candidatos, o total. Então aqui eu tenho 150 dividido por 510. Para facilitar o meu cálculo, claro que eu vou simplificar aqui o zero, né, pessoal? Então aqui eu já posso também simplificar aqui, ó, por 3. 15 dividido para 3 dá quanto, galera? 5. E 51 dividido para 3 dá exatamente 17. Com isso, galera, eu tenho aqui a minha resposta final. Olha lá, simplificando, eu tenho aqui que a probabilidade deste candidato ter acertado somente o problema 2 é 5 de um total de 17, ou seja, a alternativa letra D de dado aqui, ó. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, próxima questão. Até agora você já acertou as 4, beleza, tranquilo. Então, bora lá para a questão 25. Olha lá, estamos falando agora de juro composto. Olha como é muito diversificado, né? Os assuntos vêm, ou seja, aleatório aí. Apliquei 10.000 a juros compostos de 2% ao mês. Qual será o meu montante após 2 meses de aplicação? Primeiro passo, quando você vai resolver uma questão de juros simples ou composto, você tem que olhar, ou seja, você tem que olhar o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Você tem que olhar aqui os meses e a taxa, beleza? Se elas estão na mesma unidade. Observa aqui, ó, que está 2% ao mês, beleza? E o tempo, está em quanto tempo? Em meses, então beleza, não precisa alterar aí nenhuma unidade. Se está em meses a taxa e o tempo está em meses, então eu posso aplicar diretamente na fórmula. Se tivesse um em meses e um em ano, eu teria que fazer essa mudança aí de unidade, beleza? Então, tranquilo, eu tenho aqui a fórmula exatamente do juro composto. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado, tudo isso aqui ao tempo, t. Beleza? Então, substituindo os valores, o C é o meu capital, o I é a minha taxa e o T é o meu tempo, certo? E o M aqui é o montante que eu quero achar, tá? Então, substituindo aqui o capital, que é exatamente R$1.000, ou 10.000, substituindo aqui a taxa, ou seja, de 2%, que é a mesma coisa que 0,2. Por quê, professor? Porque eu tenho 2%. 2%, galera, é a mesma coisa que 2 dividido para 100. Beleza? E 2 dividido para 100, galera, olha lá, vamos dividir, ó, 2 dividido para 100, ó. 2 dividido para 100. Observa que não tem como dividir o 2 para 100, então vou emprestar aqui um zerinho e aqui eu coloco 0 e vírgula. Observa que ainda não dá para dividir, então vou emprestar mais um zero aqui e exatamente mais um zero eu coloco aqui após a vírgula. Já dá para dividir? Beleza, 200 dividido para 100 dá exatamente 2, ó, porque 2 vezes 100 dá 200, para 200 não falta nada. Beleza? Então, por isso que 0,02 é 2%, certo? Transformando 2% para a decimal fica 0,02. Somando aqui 1 mais 0,02 dá exatamente 1,02, né, pessoal? Então, eu vou ter aqui que o montante é igual a 10.000 vezes 1,02 ao quadrado. Até aí, galera, dá para multiplicar, certo? Você tem que treinar essa multiplicação aí, ó. Essa multiplicação 1,02 vezes 1,02 dá exatamente 1,0404. Tá certo? Então, desta forma, eu multiplicando 10.000 vezes 1,0404 vai dar exatamente 10.404, beleza? Então, olha lá, eu tenho aqui exatamente 10.404, pessoal. Então, é exatamente letra B de bola. Olha lá, que legal. B de bola. Até aí você está acertando, galera? Se você
estiver acertando, beleza, você está no caminho certo das outras séries que nós vamos fazer aí pela frente, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Olha lá, eu tenho aqui exatamente uma questão, certo? De gráfico, de setores. A seguir, informa a origem dos 4.200 candidatos inscritos em um concurso público. Então, quando a gente fala de gráfico de setores, ele vai te dar ali o gráfico, certo? Ou pode transformar para grau, pode transformar para porcentagem, tá? A gente precisa ter a ideia aí dessa definição. Então, qual o número de candidatos? Ele pergunta qual o número de candidatos procedentes de Belém, certo? Observe o seguinte, ele te dá os dados aqui, ó, 117 graus, 135 graus, 108 graus, aí coloca A, B e C. Mas só que ele coloca aqui, né, embaixo os dados especificados de cada um. Ó. A é quem? São Miguel do Guamá, 135 graus. B, vários interiores, 117 graus. E C, Belém, 108 graus. Beleza? O que é que eu tenho que entender aqui sobre o gráfico de setores, que o total aqui da circunferência, quantos graus eu tenho? 360 graus. Então aí eu faço o que, galera? Uma regra de 3 simples, né? Desta forma eu consigo achar exatamente o número de candidatos procedente apenas de Belém, porque ele já me deu o total aqui, que é 4.200. Então eu tenho o seguinte, ó, aqui olhando para o gráfico de setor, o total aqui é quanto? 100%. É uma volta completa, certo? Que é quanto? 360 graus. Agora, como eu quero, eu vou precisar fazer para A, para B? Não. Eu vou fazer apenas para C, porque é o que ele está pedindo aqui na questão. Apenas Belém, 108 graus. Então, eu quero achar a porcentagem desses 108 graus, para mim poder jogar essa porcentagem no total de candidatos, certo? Que é 4.200. Beleza? Então, eu tenho 360 graus, que equivale a quanto? 100%. Agora, eu vou pegar o que? Exatamente os 108 graus e elevar quem? Eu vou igualar a x%, porque eu não sei. Preciso saber quanto é 108 graus, a porcentagem de um total de 360 graus. Beleza? Então, desta forma, eu cruzo aí, pessoal, e eu vou ter 360 vezes x dá 360x, e 108 vezes 100 dá 108. O 360 aqui está multiplicando, né, galera? Ele vai passar o quê? Dividindo, isso mesmo. Então, vai ficar 108 vezes 100 dividido por 360. E claro que para não ter muito trabalho na hora da multiplicação e da divisão, eu vou cortar um zero aqui, né, pessoal? E mais um zero aqui, beleza? Então, 108 vezes 10, acrescenta mais um zerinho ali, vai ficar o quê? 1080 dividido por 36. Beleza? Desta forma, 1080 dividido por 36, eu tenho exatamente 30%. Certo? Então, se eu tenho 30%, se 108, olha lá, se 108 é exatamente 30%, certo? Se 108 é 30%, então eu vou ter que tirar o que? 30% do total ali de candidatos. Quanto é o total? 4.200. Beleza? Então eu vou pegar e fazer esse cálculo bem legal aqui, ó. Como é que eu tiro uma porcentagem de um número? Eu pego essa porcentagem que é 30%, é a mesma coisa aqui, 30 por 100, beleza? 30 por 100 que multiplica o número que eu quero tirar a porcentagem. Então vai ficar desta forma aqui, ó, 30% de 4.200. Deixa eu apagar aqui, né, pessoal, para não atrapalhar. Beleza, agora. Aí eu tenho o seguinte, ó. Vou pegar a caneta de novo. Eu tenho 30% de 4.200. Como é que eu vou multiplicar 30% de 4.200? Exatamente 30%, que é igual a 30 dividido para 100. Multiplica quem? O total que eu quero achar. Então, vou tirar esses 30% da onde? Do total, que é 4.200. Observa o seguinte aqui, pessoal, que aqui eu posso facilitar o meu cálculo, para mim não me dá nenhum trabalho, certo? De que forma? Eu vou cortar o zerinho, né? Cortando o zerinho aqui, ó, deixa eu trocar a cor, colocar de preto, beleza. Aqui embaixo eu tenho exatamente 2 zeros, e aqui eu posso cortar esses 2 zeros também, ou um daqui, tanto faz. Então vai ficar o que? 30 vezes 42,
que dá exatamente 1.260, certo? Ou seja, qual o número de candidatos procedentes de Belém? 108 graus, que equivale ao que? 1.260 graus. Alternativa, letra B de bola. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí para você que está acompanhando a aula. Claro que você vai pausar o vídeo e tentar resolver primeiro antes de chegar à resolução aí, tá certo? Creio que você está no caminho certo. Então vamos lá para a questão 27, pessoal. Olha lá, 16 homens com a mesma capacidade de trabalho sinalizaram uma estrada em 48 dias. Com 12 homens apenas, em quantos dias será realizado o mesmo trabalho? Olha lá, outra regra de 3 simples, pessoal. Então a gente está falando de grandezas diferentes aí, ó. Observe o seguinte, eu tenho aqui a quantidade de homens, certo? E o tempo em dias. Então ele diz aqui, ó, que 16 homens com a mesma capacidade de trabalho, ou seja, não tem um que trabalha mais do que o outro, então é constante aí. 16 homens trabalham da mesma forma e a mesma capacidade de trabalho. Aí o seguinte, ó, sinalizaram uma estrada em quanto tempo? Em 12 ou em 48 dias, certo? Então, se eu tenho exatamente aqui 16 homens e eu, com esses 16 homens, eu trabalhei em 48 dias aí, certo? Para sinalizar essa estrada, então significa que com 12 homens eu vou ter o quê? Os dias o quê? Aumentados, né, pessoal? Porque eu diminuí a quantidade aqui de trabalho, ou seja, se eram 16 homens, agora eu diminuí. Então, se eu diminuir, o que é que vai acontecer com o tempo, pessoal? O tempo vai exatamente aumentar, né, pessoal? Se 16 homens eu trabalhei para sinalizar essa estrada 48 dias, então se eu diminuir a quantidade de homens de trabalho, no caso eu vou o que? Aumentar o tempo aí, certo? Então são grandezas o que? Inversamente proporcionais. Então se era 40 sobre x, vai ficar o que? X sobre 48, perdão, pessoal. Agora é só cruzar aqui, né, pessoal? 12 vezes x dá exatamente 12x. 16 vezes 48 dá 16 vezes 48. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 12 vezes x. Esse 12 que está multiplicando vai passar o que, galera? Dividindo, isso mesmo. Então vai ficar exatamente desta forma aqui, ó. Olha lá. 16 que multiplica 48 dividido para 12. Claro, né, pessoal, que você já sabe simplificar para facilitar o seu cálculo. Então, aqui eu posso simplificar, ó, exatamente 48 por quem? Por 12. Quanto é 48 simplificando por 12? 48 dividido para 4 dá exatamente 12. 12, certo? Por quê? 48 aqui, ó, dividido para 4, olha lá. Se eu dividir aqui por 4 em cima e por 4 embaixo, vai ficar o quê? Olha lá, 48 dividido... Não, a gente pode fazer melhor aqui, né, pessoal? Para facilitar melhor o cálculo, eu vou dividir exatamente 48 por 12, né? 48 por 12 dá exatamente quanto? Dá exatamente 4. Olha lá, ó, 12 vezes 4, galera. 12 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 1, 4. Beleza. Então, simplificando aqui, ó, 48 por 12 dá exatamente 4 aqui. E 12 dividido por 12 vai dar 1. Então, sobrou exatamente 4 e 16. E 16 vezes 4, né, galera? É 64. Olha lá, para quem ainda tem dúvida na multiplicação. 16 vezes 4, galera. 16 vezes 4. Deixa eu fazer aqui em cima, porque pode não sair aí por conta exatamente da webcam, tá? Então, vou fazer aqui em cima. Olha lá, 16 vezes 4, pessoal, para quem tem dúvida. 4 vezes 6 dá 24. Vai quanto? 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então, x vai ser igual a 64. Beleza? Então, quando 16 homens trabalham para sinalizar uma estrada em 48 dias, 12 homens vão trabalhar exatamente 64 dias para sinalizar essa mesma estrada.
beleza? Então, qual seria a alternativa? Alternativa letra A, de aprovado aí, beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Eu tenho aqui exatamente uma questão, certo? 28, onde a gente vai falar ali de princípio fundamental da contagem, né? Vamos falar de probabilidade, beleza? Olha lá como a questão diz. No sistema de emplacamento de veículos, as placas são iniciadas por 3 letras do nosso alfabeto. Qual o número máximo de prefixos usando-se somente vogais? Qual é o primeiro passo? Você saber que são o quê? 5 vogais no total. A, I, O, U. Beleza? Só que ele não te dá nenhuma restrição. Ou seja, ele não fala assim, ó, letras do nosso alfabeto distintas. Então, se é distintas, eu não posso repetir. Não posso colocar A e depois A no próximo, não. Tem que ser A, B, C e assim por diante. Se ele não te dá nenhuma restrição, então significa que pode ser essa sequência como A, O, E, A, E, O, U e assim por diante, beleza? Então olha lá, ó. Qual o número máximo de prefixos usando-se somente as vogais? A, E, O, U. Então eu tenho aqui o total de 5 vogais, certo? Então aqui a primeira possibilidade aqui, pessoal, de usar a primeira vogal aqui, ó. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui, nessa primeira vaguinha aqui, uma letra vogal? 5 possibilidades. Por quê? Eu tenho 5 vogais, né? Então, exatamente 5 aqui, ó. Porque eu posso colocar aqui no primeiro A, E, I, O e U, certo? Não tem nenhuma restrição aí de letra. Então, para cá eu tenho quantas possibilidades? 5 possibilidades. Beleza? Como ele não fala em nenhuma restrição, que não pode repetir, certo, letra, então no segundo momento aqui eu vou ter o que? Exatamente as 5 vogais novamente. Então eu vou ter aqui exatamente 5 possibilidades. Da mesma forma aqui no terceiro espaço, ou seja, eu vou ter exatamente as 5 vogais, ou seja, pode ser repetidas letras, não tem nenhuma restrição aí na questão. Tá? Então aí vai ficar o que? 5, 5 e 5. E pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, eu vou multiplicar, certo? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, galera, é exatamente 125. Beleza? Então, a alternativa correta, letra A, de aprovada, né, pessoal? Então, espero que você tenha entendido essa questão, certo? Se não entendeu, comente aí, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like. Então, olha lá, questão 29, a penúltima questão. Até agora você já acertou as 8. Beleza, parabéns. Agora eu tenho uma questão de progressão aritmética, pessoal. Então, uma progressão aritmética possui o quê? 9 termos. Sabendo que A1 é igual a 2 e razão é igual a 3, escreva a sequência e assinale a alternativa que contém sua mediana. Olha lá, uma questão que mistura a progressão aritmética e estatística, beleza? Então, qual é a ideia aqui, pessoal? A primeira ideia é você o quê? Saber que são 9 termos, que ele já te deu o A1, beleza, um abraço. E ele te deu também a razão. Preciso fazer esse cálculo? Não preciso, porque ele quer saber a mediana. Então, ele quer o quê? Que você escreva a sequência, beleza? Então, se ele me deu aqui o A1, eu vou escrever a sequência. Se o A1 é 2 e a razão é 3, então tem que aumentar de quanto em quanto, pessoal? A razão é justamente a quantidade de intervalos que eu vou prosseguir, né, consecutivamente. Então, se é 2 o início, o próximo mais 3 vai ser quanto? 5. Mais 3 vai ser quanto? 8. Mais 3 vai ser quanto? 11. Mais 3 vai ser quanto? 14. E assim por diante. Beleza? Só que eu vou fazer isso infinitamente? Não, porque são apenas 9 termos que ele me diz aqui na questão. Então, organizando aqui, ele me deu o A1, que é 2, o R, que é 3, e o AN, que é o total de termos, que é quanto? 9. Desta forma aqui, eu coloquei aqui a sequência, certo? Observa que se na mediana ele te dá uma sequência de números para você tirar essa mediana, você tem que primeiro organizar em forma crescente, certo? Ou decrescente. Você organizou e você tira a mediana. Observe que aqui já está na sequência, na organização.
Beleza? Então aqui, ó, o que é que eu tenho que fazer? O que é a mediana? Quando a mediana, eu tenho uma quantidade de termos aqui, ó, ímpar, certo? Vai sobrar apenas um, que é a mediana. Agora, se eu tenho uma quantidade par, vai sobrar 2 no centro, certo? Onde eu vou tirar a média aritmética. Observa aqui o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um desse lado. Aí eu vou cortando aqui e aqui, ó. Vai sobrar quem? Apenas um no centro, ó. 4 desse lado e 4 desse lado. Ok, sobrou quem? Exatamente o 14. Exatamente esse aqui que é a minha mediana, né, pessoal? Então 14 é exatamente a minha mediana, certo? Se, por exemplo, aqui tivesse no centro, vamos dizer, 14 e, por exemplo, 16, certo? Aí eu teria que fazer o seguinte, ó, 14 mais 16 dá quanto, galera? Dá 30. Isso dividido por quanto? Por 2. Então, a mediana aí seria o quê? 15. Só para você entender, se não caísse desta forma aqui ímpar, certo? Quando cai ímpar é um abraço, né, pessoal? Agora, quando não cai, quando cai 2 unidades aí no centro, aí você tem que somar e tirar a média aritmética, tá certo? Então, neste caso, alternativa C de casa, beleza? Então, vamos lá para a última questão, galera. Na última questão, nós temos o seguinte, uma questão de gráfico. Olha que legal. O gráfico abaixo registra as 6 notas de matemática de um aluno no ano de 2019. Olha o que, é que a gente acabou de falar de média aritmética. E é isso que ele está pedindo aqui, pessoal. Qual é a média aritmética dessas notas? Então, o primeiro passo é identificar aqui no gráfico essas médias. De que forma? Observa aqui que nós temos um plano cartesiano, certo? Onde eu tenho aqui o primeiro ponto, olha lá, é quanto aqui? A nota é 5. Ó. Nesse primeiro ponto aqui, a nota é 5. Nesse segundo ponto aqui, ó, a nota, no caso aqui a segunda prova, a nota é 6, olha, a nota é 6. Aqui a nota é quanto, pessoal? A nota é 3 aqui na terceira prova. Na quarta prova aqui a nota é exatamente o que? 7. Na quinta prova também a nota é 7. Olha, observe que vai na mesma direção. E aqui na sexta prova eu tenho exatamente a maior nota, que foi 8. Beleza? Então, para mim calcular a média aritmética dessas notas, eu vou pegar a somatória de todas as notas e dividir pela quantidade de termos, ou seja, a quantidade de notas, certo? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui a média aritmética, eu vou pegar a somatória, a frequência, né? A somatória aqui de todas as notas, e depois dividir pelo total de notas, tá certo? Então, com isso, eu vou pegar o que? 5 mais 6... mais 3 aqui, ó, mais 7, beleza? Mais 7 novamente e mais 8. Vou somar tudo isso aí, galera, e dividir por quanto? Pela quantidade de notas, certo? Que quantas notas são? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 notas, beleza? Então, aqui é só somar 5 mais 6, certo? Que dá 11, mais 3 dá 14, mais 7, 21, mais 7 aqui 28, mais 8 exatamente 36, beleza? Então eu tenho 36 que divide o quê? Dividido por 6. 36 dividido para 6 dá exatamente 6, né, galera? Então a média aritmética aí, certo? Desta prova de 6 notas de matemática deste aluno são exatamente 6. Essa aqui é a média aritmética, a letra D de dado. Beleza? Galera, então essa aqui foi a primeira série de 10 provas que nós vamos resolver aí do ensino médio da banca Setup. Então a gente vai quebrar essa banca, vamos trabalhar de que forma vão vir essas questões aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho aí, pessoal, e compartilhe esse vídeo para que mais concurseiros aí possam ser alcançados por esta aula, certo? É totalmente gratuita e aqui o objetivo é a sua aprovação. Beleza, pessoal? Então, terminou essas 10 provas de ensino médio, nós vamos para ensino fundamental, certo? E depois de ensino fundamental, a gente vai para ensino médio. Se você tiver alguma dica e alguma prova que queira que eu resolva desta banca Setup ou da banca Fadesp ou de outra banca,
pode deixar aí no link que eu entre em contato e a gente pode fazer uma videoaula resolvendo esta questão, beleza? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima, beleza? Até mais.